Bom dia, pessoal. Esse grupo é constituído por mim, Camille, a Gislaine, Pedro e o Walter. Nós somos da UBS Vitória Régia e iremos apresentar um pouco sobre o tratamento medicamentoso e não medicamentoso e o controle glicêmico no paciente com diabetes mellitus. Primeiramente, é importante pontuar que o controle dos níveis glicêmicos é essencial para o tratamento da diabetes mellitus. Com a realização do controle metabólico, o paciente mantém-se assintomático e previne-se das complicações agudas e crônicas, promovendo a qualidade de vida e reduzindo a mortalidade. O controle glicêmico pode ser realizado por glicemia de jejum, glicemia pré-prandial, que é antes das refeições, pós-prandial, após as refeições, e pela hemoglobina glicada. As glicemias são utilizadas para orientar o ajuste da dose da medicação empregada, uma vez que vão apontar os momentos no decorrer do dia em que ocorre falta ou excesso de sua ação. A hemoglobina glicada é o parâmetro utilizado para avaliar o controle glicêmico em médio e longo prazo, porque vai refletir os níveis glicêmicos dos últimos 2-3 meses. Ensaios clínicos de 2008 já apontavam que o controle glicêmico mais estrito pode prevenir as complicações crônicas e a mortalidade. Em pessoas de diabetes do tipo 1, o controle glicêmico ele vai prevenir desenvolvimento e a progressão de complicações micro e macrovasculares, em comparação com o tratamento convencional. Em pessoas com diabetes mellitus tipo 2, o controle glicêmico ele vai poder prevenir também o desenvolvimento e a progressão de complicações microvasculares, especialmente associado ao controle pressórico intensivo, e também pode reduzir a ocorrência de infarto agudo do miocárdio não fatal. Essas são evidências do tipo B, segundo o sistema GRADE. Aí a gente vai ter evidências mais recentes, né, segundo a diretriz de 2019 e 2020 da Sociedade Brasileira de Diabetes, que o DCCT, Diabetes Control and Complications Trial, estabeleceu a relação direta entre a hemoglobina glicada e as complicações microvasculares, né? Os ensaios clínicos, desde então, eles se concentram em alcançar a redução dessa hemoglobina glicada como medida definitiva de eficácia de uma boa intervenção do diabetes mellitus. A monitorização da glicemia é recomendada, a monitorização da glicemia capilar, que é também conhecido como o teste da gotinha ou ponta do dedo, de 3 ou mais vezes ao dia a todas as pessoas com diabetes mellitus, tipo 1 ou tipo 2, em uso de insulina em doses múltiplas. Esse é um grau de recomendação B, segundo o sistema GRADE. Em pessoas com bom controle pré-prandial, porém com a hemoglobina glicada elevada, a monitorização da glicemia capilar 2 horas após as refeições por dia, ou após as refeições, pode ser útil. Em pessoas com diabetes mellitus tipo 2, em uso de antidiabéticos orais, a monitorização da glicemia capilar não vai ser recomendada rotineiramente. Aqui está o teste que eu comentei. A hemoglobina glicada deve ser medida no início do tratamento a cada 3 meses, podendo ser realizada 2 vezes ao ano para aqueles com bom controle metabólico. Hemólise, sangramento, anemia e hemoglobinas variantes podem interferir na aferição, devendo ser considerada quando a glicemia capilar e a hemoglobina glicada não forem compatíveis. A pesquisa de corpos cetônicos na urina, cetonúria, precisa ser aferida em pessoas com diabetes mellitus tipo 1 se a glicemia for maior que 300 mg por decilitro, se houver estresse agudo ou sintomas de hiperglicemia ou cetose. Não há indicação para diabetes mellitus tipo 2. A respeito do tratamento não medicamentoso, nós temos que para todas as pessoas com diabetes mellitus, independente dos níveis glicêmicos, deverão ser orientados sobre a importância da adoção de medidas para mudança de estilo de vida para a efetividade do tratamento. Esse é um grau de recomendação A. Então, os elementos fundamentais são manter uma alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, moderar no uso de álcool e abandonar o fumo e estabelecer metas de controle de peso. No geral, são esses hábitos de vida saudáveis como a base do tratamento de diabetes, e daí ele pode ser acrescido ou não de tratamento farmacológico. A probabilidade de sucesso no tratamento do diabetes depende da implementação concomitante de 3 modalidades de intervenção: estratégias educacionais, estratégias de automonitorização e estratégias farmacológicas. As estratégias cognitivo-comportamentais promovem mudança de comportamento e aderência às recomendações,
bem como os programas de educação e saúde, que vão visar essa promoção e o apoio ao autocuidado. A entrevista motivacional é uma estratégia que visa desencadear essas mudanças de comportamento, também aumentar a aderência às recomendações e melhorar os desfechos, como controle glicêmico e perda de peso. E é importante também instruir as pessoas sobre a doença e as formas de enfrentá-la, para você obter um melhor desfecho. Tem diversos estudos que mostram sobre esses programas intensivos para a mudança do estilo de vida em pessoas do diabetes tipo 2, que obtiveram melhoras, com a glicemia, hemoglobina glicada e o peso corporal, porque foram apoiados com essas estratégias cognitivo-comportamentais. Então, sempre que possível, né, recomendar o atendimento às pessoas, a gente precisa ter a participação de uma equipe multidisciplinar, compostas por profissionais de saúde de diversas áreas e com a necessária qualificação e experiência prática para as atividades de educação e saúde. Na atenção básica, a gente tem como programação do atendimento para o tratamento e acompanhamento das pessoas com diabetes mellitus, de acordo com as necessidades gerais, incluindo o apoio para a mudança do estilo de vida, o controle metabólico, a prevenção das complicações crônicas. As pessoas com diabetes mellitus precisam ser apoiadas para realizar essas mudanças no estilo de vida e instruídas sobre como fazê-lo. E a equipe precisa ser instrumentalizada para aplicá-las. Agora eu passo a palavra para o meu colega Walter. Obrigado, Camille. Vamos falar aqui agora um pouco sobre tratamento medicamentoso, né, insulinoterapia. Como o diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza pela produção insuficiente de insulina, o tratamento medicamentoso depende da reposição desse hormônio, utilizando-se de esquemas de preparação variados e estabelecendo-se alvos glicêmicos pré- e pós-prandiais para serem alcançados, né? Em todas as faixas etárias, a reposição de insulina deve tentar atingir o perfil mais próximo possível do fisiológico. Apesar de existirem recomendações de metas glicêmicas para o controle da diabetes mellitus tipo 1, é importante enfatizar a necessidade de individualização dos objetivos glicêmicos, evitando-se tanto sequelas da hipoglicemias, quanto alterações no sistema nervoso central decorrente de hiperglicemias, alternando-se com a hipoglicemia. As pessoas portadoras do diabetes mellitus tipo 1 precisam fazer reposição desse hormônio de maneira endógena, né? O uso de insulina é imprescindível no tratamento da diabetes mellitus tipo 1, e deve ser instituído assim que o diagnóstico for realizado. Estudos demonstram que o tratamento intensivo da diabetes mellitus tipo 1, com 3 ou mais doses diárias de insulina, insulina ou com um sistema de infusão contínua de insulina é eficaz na redução das complicações crônicas advindas do mau controle. Pode passar, Camila. O objetivo do tratamento da diabetes mellitus do tipo 1 é manter as metas glicêmicas no limite da normalidade. Diferentes esquemas terapêuticos podem ser utilizados no tratamento de indivíduos com diabetes mellitus tipo 1. A quantidade aplicada e o número de doses diárias depende dos níveis glicêmicos e do tipo de insulina utilizada. A reposição insulínica é feita com uma insulina basal, cuja função é evitar a lipólise e a liberação hepática de glicose no período interalimentar, e uma insulina durante as refeições. A dose da insulina necessária para corrigir hiperglicemias pré- e pós-prandiais, ou no período interalimentar, né? Pode passar. A hipoglicemia é um fator limitante mais importante a alcançar o controle glicêmico ideal em pacientes com diabetes mellitus tipo 1. A Associação Americana de Diabetes tem adotado como conceito a hipoglicemia glicemia plasmática, né, abaixo de 70 miligramas por decilitro,
independentemente da faixa etária, visto que níveis glicêmicos entre 60 e 70 miligramas por decilitro podem associar-se fortemente a episódios mais graves. Ela está associada a déficits neurológicos em crianças e no seu desenvolvimento intelectual, né? Em casos severos, pode levar ainda a outras complicações, como convulsões, coma e até mesmo a morte, né? Os casos de hiperglicemia podem apresentar uma série de complicações, como aumento de frequência e de severidade das patologias no sistema nervoso central, e a maioria delas relacionadas ao aumento de neuroinflamações, né, consequentemente com morte celular. Pode passar. O sistema de infusão contínua de insulina, ou CIS, né, é uma bomba que infunde microdoses de insulina de um reservatório através de um catéter inserido por meio de uma cânula no tecido subcutâneo. É possível utilizar insulina regular ou análogos de insulina ultra-rápida. Também insulina para infusão pelo sistema, né, sem a necessidade de diluição. Mais recentemente, tem se demonstrado que o tratamento com o CIS apresenta vantagens quando a utilização de análogos ultra-rápidos, em virtude de seu menor tempo de ação, pico de ação mais precoce, absorção mais previsível e menor risco de obstrução do catéter pela formação de cristais de insulina em comparação com o uso da insulina regular. O tratamento intensivo com CIS também requer um monitoramento intensivo da glicose glicêmica, né? A American Diabetes Association recomenda que seja realizado de 7 a 10 testes de glicose capilar ao dia. O sistema de infusão contínua de insulina vem sendo muito indicado para o tratamento de crianças com diabetes mellitus tipo 1, mas é de fundamental importância o acompanhamento por equipe treinada e capacitada. Já na Basal Bolus, ela vai consistir na utilização de 2 tipos de insulinas administradas em múltiplas doses ao dia. A basal é a insulina necessária para manter os objetivos glicêmicos no período entre as refeições e enquanto dormimos. A dose e o número de injeções de insulina basal devem ser individualizados, né? Já a bolus é a insulina necessária para cobrir os carboidratos das refeições e corrigir as glicemias elevadas. É necessário realizar o ajuste das doses de insulina bolus de acordo com a quantidade de carboidrato das refeições e o nível da glicemia. É fundamental realizar a automonitorização, a contagem de carboidratos no método de tratamento basal bolus. Também a prática regular planejada de atividades físicas, a fim de complementar o tratamento, cujo objetivo principal é o bom controle metabólico, postergando-se complicações crônicas advindas de um mau controle, evitando-se hipoglicemia, principalmente as mais graves, as noturnas despercebidas. Pode passar, Pena. Bem, os análogos de insulina de ação ultra-rápida são obtidos através de técnicas de DNA recombinante, que possuem um perfil mais fisiológico no controle glicêmico. Atualmente, estão comercialmente disponíveis 3 análogos de insulina de ação ultra-rápida. São eles o líspero, o asparte e a glulisina, né? A insulina líspero apresenta inversão da posição dos aminoácidos lisina e prolina, da cadeia beta da insulina, o que lhe confere absorção mais rápida para a circulação. Estudos demonstram que a redução significativa dos eventos de hipoglicêmicos graves naqueles que usam os análogos líspero. Na insulina asparte, substitui-se o aminoácido prolina do ácido aspartico carregado negativamente na posição 28 da cadeia beta, produzindo repulsão elétrica entre as moléculas de insulina, reduzindo a sua tendência de autoassociação e encontra-se na forma de hexâmeros, né? Mas com rápida dissociação em dímeros e monômeros no tecido subcutâneo, garantindo rápida absorção. Estudos demonstram melhor controle glicêmico sem aumento do risco de hipoglicemia
e com maior flexibilidade da administração em comparação com a insulina regular humana. A glulizina é outro análogo de insulina com ação ultra-rápida obtido através da troca do asparaginase por lisina na posição 3 da cadeia beta e da lisina por ácido glutâmico na posição 29 da mesma cadeia. Estudos com os análogos de insulina glulizina demonstraram resultados semelhantes na redução dos eventos hipoglicêmicos e na eficácia em comparação com o lispro e o asparte. Análogos de insulina de ação ultra-rápida são indicados em crianças menores que muitas vezes não ingerem a quantidade de carboidratos programados da dieta. Pacientes também apresentam maior risco de hipoglicemia grave e também há pacientes que apresentam maior risco de hipoglicemia grave e hipoglicemia despercebida, ou até hipoglicemia nos períodos pós-prandiais tardios e noturnos. Pode passar. Os análogos de insulina de ação prolongada também foram obtidos por meio de técnicas de DNA recombinante. Estudos têm demonstrado menor frequência de hipoglicemia com esses análogos em relação à insulina NPH, o que seria explicado pela ausência e diminuição do pico desses análogos. Dentre eles, podemos destacar atualmente, ou no mercado, a glargina U300, o Dentemir e a Degludec. A insulina glargina é proveniente da substituição de aminoácidos aspargina pela glicina na posição 21 da cadeia alfa, enquanto se adicionam 2 resíduos de arginina à posição 30 da cadeia beta, e apresenta duração de em média, de 20 a 24 horas. O fabricante recomenda que a insulina glargina seja utilizada após os 2 anos de idade, em dose única. É recomendado antes do café da manhã, né, ou antes do almoço, ou antes do jantar, ao se deitar. Em casos de hipoglicemia frequente, noturnas e graves, né, a variabilidade glicêmica extrema, ou ainda escolha do paciente ou da família, né. Os horários de administração de insulina glargina não promovem diferenças clínicas significativas, podendo ser individualizado. Os análogos de insulina basal glargina U300 recentemente foi lançado no mercado brasileiro e ainda não aprovado para o uso na faixa etárias pediátricas. Estudos indicam também que esses análogos é uma nova alternativa para o tratamento desses indivíduos, demonstrando benefícios, principalmente naqueles casos que exigem doses maiores de insulina basal, com resultados semelhantes de controle glicêmico e redução de hipoglicemias. A ação de análogos de insulina Dentemir dura cerca de 20 a 24 horas, com declínio do efeito após 10 a 12 horas. Estudos demonstram que a administração dos análogos Dentemir em 2 doses ao dia, como parte de uma terapia basal bolus, mantém o controle glicêmico na maioria dos adultos com diabetes mellitus tipo 1. Os análogos de insulina Degludec, de ação prolongada, está disponível no mercado brasileiro para práticas clínicas e, associado a análogos de ação ultra-rápida, pode ser uma alternativa terapêutica no tratamento de indivíduos com diabetes. Esse análogo está aprovado para utilização em pacientes com mais de 1 ano de idade. Estudos que avaliam o uso desse análogo na faixa etárias pediátricas verificam os mesmos efeitos alcançados na população adulta. Esses análogos citados têm um perfil mais estável, menos variabilidade glicêmica e maior previsibilidade, além de não apresentarem picos de ação e não necessitam de homogeneização, o que torna possível uma administração mais flexível. Pode passar. Outra opção de tratamento intensivo consiste no uso de pré-misturas ou insulinas bifásicas. No mercado brasileiro, existe a formulação de pré-misturas com insulinas humana NPH e regular, na formação 70-30, né? E com análogos de insulina, lispro, protamina, mais lispro,
na formulação 70-25 e 50-50, né? As partes predomina, mas as partes na formulação 70-30. A pré-mistura pode ser útil para pacientes com restrições visuais ou motoras, que tenham dificuldade de realização correta e segura da mistura de dois tipos de insulina com diferentes tempos de ação. Para aqueles que rejeitam também, né, o esquema de insulinização mais intensivo, e para pacientes com diabetes mellitus tipo 2, com necessidade de insulinização plena. Entretanto, a insulina bifásica apresenta algumas desvantagens em indivíduos com diabetes mellitus tipo 1, e em especial pela impossibilidade de ajustes mais precisos, aumentando o risco de hipoglicemia. Eu vou passar agora para o meu colega Felipe. Muito obrigado. Oi, gente. Vou dar continuidade aqui na apresentação e vou começar falando das práticas seguras para o preparo da insulina. Essa minha parte aqui é um pouco mais prática mesmo, como vocês vão poder ver. E como contexto aqui, eu queria só trazer que é bom relembrar aí que milhões de pessoas, elas aplicam insulina uma ou mais vezes por dia. Então, é de suma importância aí que essas pessoas dominem a técnica da aplicação para evitar erros, né? Então, cabe aí ao profissional de saúde ele ser capacitado para treinar o paciente insulina dependente, ou o cuidador do paciente, ou até mesmo o responsável do paciente, caso esse paciente seja uma criança ou adolescente. E para enfatizar ainda mais a necessidade de não cerrar a aplicação, a gente tem aí que, segundo o Instituto de Práticas Médicas Seguras, a insulina ela é um medicamento classificado como potencialmente perigoso, né? Ou seja, é um medicamento que apresenta um maior risco de causar danos em decorrência de falhas na utilização. Então, o ideal mesmo é que não ocorram essas falhas. Pode passar o slide, por favor, também. Aí aqui eu trouxe alguns erros comuns, né, cometidos nas orientações da aplicação da insulina, e o primeiro deles está bem relacionado com as habilidades de comunicação, que é o profissional utilizar o termo tomar insulina, sendo que o correto é aplicar ou injetar. E isso porque o termo tomar insulina poderia levar aquela pessoa menos instruída, menos esclarecida, a beber insulina, né? Então, o correto mesmo é dizer aplicar ou injetar insulina para tirar qualquer margem de dúvida. Aí, outro erro que deve ser evitado é demonstrar a aplicação da insulina sobre a roupa, né? Uma vez que essa prática ela é completamente incorreta, porque ela vai impossibilitar aí uma inspeção prévia do local, a limpeza do local, a realização da prega cutânea, igual a gente vai ver mais para frente. Mas, basicamente, essa prega cutânea, a pessoa vai dar um beliscão aqui e vai aplicar a insulina. Então, essa aplicação sobre a roupa aí, ela é uma prática incorreta e o profissional ele não deve simular uma aplicação sobre a roupa. E aí, o último erro que eu trouxe aí de novo, da área de habilidade de comunicação, e ele traz que é importante que os profissionais de saúde não digam para os pacientes com diabetes mellitus tipo 2, que se eles não melhorarem o controle da glicemia deles, eles vão entrar na insulina. Porque, dessa forma, o profissional acaba associando o tratamento da insulina como uma forma de punição ou ameaça, né? Então, isso também está incorreto. Aí pode passar o slide. Aí aqui eu trouxe algumas estratégias que vão diminuir a dor e desconforto dos pacientes que têm que tomar essas injeções de insulina, né? E, consequentemente, facilitar também a adesão do paciente a esse tratamento com insulina. Então, entre as medidas que eu trouxe aqui, uma delas é utilizar uma agulha de menor comprimento, né? Evitando aí a de 8 milímetros, que é a que traz o maior desconforto para os pacientes. Aí tem também o uso do iPort, né? Seria o porta-injeção ali. E eu vou explicar ele mais para frente, como é que ele funciona, mas basicamente ele vai reduzir o número de perfurações por dia do paciente, criando um acesso ali que vai ficar colado ali na pele do paciente, bastando ele aplicar a agulha ali, é praticamente indolor. E no terceiro tópico aí eu trouxe que é importante também retirar a insulina da geladeira 15 a 30 minutos antes da aplicação, né, para ela poder chegar ali mais perto da temperatura ambiente.
E, por último, eu trouxe que é importante quando utilizar o álcool 70 para antisepsia, é que o paciente ele verifique se a pele secou antes de fazer a perfuração. Pode passar o slide. Outra coisa importante da gente saber é acerca da velocidade de absorção da insulina, dependendo da via aí utilizada, né? Aí a via usual para aplicação da insulina é a subcutânea, né? Em que porque essa via ela permite que a insulina seja absorvida de forma gradativa, por causa da sua extensa rede de capilares, né? Então, essa aí é a mais indicada. Mas a gente tem também a via intramuscular, que é de uma velocidade bem maior do que a subcutânea, e geralmente ela vai acabar sendo utilizada em pronto-socorro, né? Quando o estabelecimento não possui aquela insulina de ação mais rápida. Então, um exemplo é o paciente chegar lá na urgência com hiperglicemia, né? Ou seja, com a glicemia bem elevada, e o médico só ter lá disponível a insulina comum. Aí, uma alternativa para ele, ao invés, quando ele não tem insulina rápida, é ele aplicar essa insulina comum pela via intramuscular, que a absorção vai ser bem acelerada, inclusive, e aí vai tirar o paciente desse quadro de hiperglicemia. E, inclusive, isso também acaba sendo um fator de risco na utilização da insulina, né? Porque essa via, se o paciente, né, na sua residência, por exemplo, ele aplica a insulina intramuscular, em vez de aplicar a subcutânea, ele vai acabar apresentando aí uma hipoglicemia, porque essa insulina vai ser absorvida muito rapidamente e vai tirar toda a glicose disponível ali na corrente sanguínea. Então, acaba sendo um fator de risco também o paciente utilizar acidentalmente essa via intramuscular. E aí, no terceiro tópico, a gente tem também a via endovenosa, né, que ela vai ser útil nos casos de UTI, em que o paciente ele deve permanecer monitorado. E, por último, aí temos também a via intradérmica, que tem a absorção mais lenta e também traz riscos para perda de insulina no local da aplicação, por ser muito superficial, né, pode acabar possibilitando ali um refluxo da insulina. E isso também não é muito indicado essa via também não é muito indicada para aplicação da insulina, justamente porque pode alterar aí a dose injetada e, consequentemente, levar a uma hiperglicemia, né? No caso da alteração da dose para menos. Aí pode passar o slide. A gente tem também outros aspectos que influenciam na velocidade da absorção da insulina, né? Como aí o exercício físico, a temperatura ambiente elevada, febre, banho quente e massagem, né? Que aí vai acabar aumentando aí a velocidade de absorção da insulina e pode causar aí a hipoglicemia. Então, essa questão da massagem é interessante salientar aqui, que deve ficar de alerta principalmente para os responsáveis de aplicar insulina em crianças ou adolescentes portadores de diabetes, né? Mas no caso, principalmente no caso pediátrico mesmo, de criança. Porque caso esses pais ou mães eles massageiem o local lá da insulina antes, ou até mesmo depois de injetar a insulina, isso pode acabar acelerando aí a absorção e pode causar aí uma hipoglicemia na criança, o que não é desejado, né? Que não é o objetivo. Então, de maneira análoga aí, a gente tem também a compressa fria, o banho frio e temperaturas baixas, né, que podem também causar que aí nesse caso eles podem causar hiperglicemia, devido à diminuição da velocidade de absorção da insulina. E por último, a gente tem aí que a absorção irregular da insulina ela pode estar associada também a injeções em regiões com lipohipertrofia, que é igual eu vou falar mais na frente. Pode passar o slide. Aí aqui eu trouxe acerca dos dispositivos para aplicação da insulina, e uma coisa que a gente deve ficar atento é para a seringa, né? Porque existe seringa que tem em que cada tracinho ele vai valer 1 ponto, né? E seringas em que cada traço vai valer 2 pontos. Por exemplo, nessa imagem à esquerda, na seringa da esquerda também, mas tem ali 10, não sei se dá para ver aí no zoom ali, puxado ali de vermelho. A gente tem ali 10, 11, 12, 13, 14, 15. E ainda na imagem da esquerda, só que na seringa da direita, a gente tem ali o 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Então, na imagem da esquerda, cada traço ali da seringa vale 1 ponto, e na da direita, cada traço vale 2 pontos. Então, o médico ele não pode prescrever, por exemplo, 21 unidades para o paciente se ele tiver essa seringa aí da direita, porque ele não vai conseguir tomar essa dose, né? Porque a seringa dele ela vai ali do 20 para o 22, depois para o 24, então tem que ficar atento em relação a isso. E aí, na imagem da direita, tem as canetas, né? E com as canetas não tem muito esse problema, porque basta o paciente girar ali, que vai aparecer um número ali, 1, 2, 3, 4. Aí ele vai lá, aperta e é isso, é bem mais fácil, mas só que tem um custo mais elevado também. Aí pode passar o slide, por favor. Agora eu vou falar rapidamente para vocês da prega cutânea, e no próximo slide eu também vou trazer aí o ângulo de aplicação, que é para a gente poder entender bem a tabela que eu trouxe com as recomendações da aplicação da insulina. E essa prega subcutânea, ela é feita com o objetivo de evidenciar o tecido subcutâneo, né, no momento da injeção, e dessa forma evitar que a insulina seja injetada via intramuscular, igual a gente pode visualizar na imagem da esquerda. Então, a prega subcutânea é para garantir a via subcutânea, né, e impedir uma via intramuscular, que é igual a gente viu que a via intramuscular ela é de absorção mais rápida e pode acarretar uma hipoglicemia. E na imagem da direita, vocês vão poder visualizar aí também essa prega subcutânea na prática aí. Pode passar o slide. Do mesmo modo que a prega subcutânea, a gente tem também que o ângulo de aplicação ele tem o objetivo de evitar uma injeção via intramuscular indesejada, né? E para definir essa angulação aí, é necessário considerar a faixa etária do paciente, o comprimento da agulha, entre outros fatores. E aí eu trouxe aí essa imagem que facilita bem a visualização dessa diferença de angulação, né? E até pedir desculpa aí também pela qualidade da imagem, porque eu até achei outras melhores, só que essa aí estava bem didática mesmo, então acabei priorizando aí pelo aprendizado. Mas então, como vocês podem perceber aí na primeira perfuração ali, a mais à esquerda, se o comprimento da agulha ele for muito grande, o paciente ele não deve realizar uma injeção a 90 graus. Mas, ao contrário, ele deve priorizar para uma injeção a 45 graus, igual mostra essa segunda perfuração aí. Já quando a gente tem um comprimento menor, o paciente já pode realizar aí a angulação a 90 graus, igual mostra essa terceira perfuração. E aí, na quarta imagem, demonstra aí a aplicação que atinge a via intradérmica, né? Que aí é igual eu comentei, que ela não é recomendada porque para aplicação de insulina pelo fato da baixa velocidade de absorção e também porque pela possível perda do medicamento. Pode passar o slide. Aí aqui na tabela a gente pode observar de forma bem clara aí as situações específicas, né? Por exemplo, a agulha de 8 milímetros ali, bem ali no finalzinho, ali na penúltima linha, ela não deve ser utilizada em crianças pelo risco de aplicação intramuscular. E no caso dessas agulhas, a prega subcutânea ela é indispensável. E quanto à angulação, ela deve ser de 45 graus em crianças e 90 graus em crianças e adolescentes e 90 graus em adultos. E aí ele traz aí a observação também de que se o adulto for muito magro, pode-se considerar o ângulo de 45 graus nesse caso também. Mas eu também não vou falar de cada um para não ficar contraprodutivo. Pode passar o slide, cara. Aqui eu trouxe a parte da conservação e validade da insulina, e basicamente a insulina ela deve ser armazenada na geladeira, né, na parte mais de baixo, perto da gaveta das frutas, e após ela ser aberta, ela pode ficar em temperatura ambiente, desde que o local que o paciente more não apresente temperaturas muito elevadas, né, superiores a 30 graus. Então, se o paciente mora num lugar muito quente, é recomendado que o armazenamento seja feito na geladeira mesmo. E quanto à validade, no caso da insulina lacrada, a validade é que vai estar escrito na embalagem. Só que depois que o paciente ele abre essa insulina, né, depois de aberta, ela vai ter a validade de 1 mês. Então, mesmo que esteja escrito lá na embalagem 2025, 2050, só um exemplo, né? Mas aí ele deve desconsiderar essa data aí e considerar que se ele abriu, ela vai ter um mês a 2 meses de validade, dependendo aí da marca. Pode passar o slide, por favor. Aí já na parte da aplicação da insulina, o paciente ou o aplicador ele vai precisar higienizar as mãos, né, a tampa do frasco e também o local de aplicação. E com relação à homogeneização, que seria tornar a insulina homogênea,
Isso é referente principalmente à insulina NPH, né? E para homogeneizar essa insulina, o paciente ele deve enrolar essa insulina entre as mãos para que os cristais de insulina eles entrem em suspensão e para que fique uma substância homogênea também, né? E caso ele esqueça de realizar esse procedimento, ou caso essa homogeneização seja inadequada, isso pode acabar aí alterando a concentração da insulina e pode levar aí também a respostas clínicas diversas aí, né? E indesejadas também. Por isso, essa etapa aí da homogeneização também é de suma importância aí para a segurança do preparo da insulina. E é importante também comentar que para homogeneizar corretamente as suspensões de insulina, é recomendado que o paciente ele faça esses rolamentos até 20 vezes, né? E esses rolamentos têm que ser bem suaves também para evitar o aparecimento de bolhas, né? No frasco ou na seringa também. E caso apareça alguma bolha também, nessa etapa, elas têm que ser removidas para não acarretar um erro na dose de insulina, igual a gente vai ver na imagem mais para frente, como é que tira essas bolhas. Aí pode passar o slide. Aí, ainda no processo da preparação da insulina, o paciente ele deve aspirar na seringa o volume de ar que ele vai querer tirar de insulina, né? Então, por exemplo, se a pessoa quiser tirar 10 unidades de insulina do frasco, ela vai aspirar 10 unidades de ar na seringa, e depois ela vai colocar essas 10 unidades de ar no frasco. E isso deve ser feito para facilitar na hora de tirar a insulina, porque você vai evitar que fique um vácuo ali no frasco, podendo dificultar possíveis retiradas futuras. E aí, depois de aplicar as 10 unidades de ar no frasco, basta o paciente tirar o frasco de insulina e pegar as 10 unidades de insulina, igual a gente vai ver no próximo slide, pode passar. Aí, conforme a gente pode ver na primeira imagem, depois de ter virado o frasco, é só o paciente puxar o êmbolo ali da seringa e puxar a insulina, né? E se ficar alguma bolha, basta ele dar umas leves batidas ali até que essas bolhas sejam eliminadas, né? Igual mostra na segunda imagem aí também. E, além disso, acho interessante também comentar que se for feita uma associação de insulina rápida com ultra rápida com a NPH, a recomendação é primeiro aspirar as mais rápidas e depois a NPH, para evitar também que esse pó branco da NPH ele possa cair nos frascos das mais rápidas. Pode passar o slide. Aí, sobre os locais recomendados para aplicação, eles devem ser afastados de articulações, ossos de vasos sanguíneos, né? E nervos também. E devem ser de fácil acesso para a pessoa, para poder possibilitar também uma autoaplicação. E aí, na primeira imagem, mostra bem os locais recomendados, né? E o principal ali é o abdômen, tirando 2 dedos ali do umbigo. Mas também a pessoa pode aplicar em qualquer uma dessas regiões aí em azul. E é importante comentar aqui também que o local ele deve ser previamente limpo, e se a pessoa estiver em um local público, é de suma importância que seja feita também a limpeza com álcool 70, né? E igual eu comentei, se for usar o álcool 70 para limpar, ela precisa esperar esse álcool secar antes de aplicar a insulina. E além disso, a gente tem também o rodízio dos pontos de aplicação, que também é um fator decisivo aí para o tratamento insulínico eficaz. E ele vai prevenir também uma lipohipertrofia, igual a gente vai ver no próximo slide. E essa divisão aí das aplicações, ela é feita em pequenos quadrantes, como vocês podem ver aí na segunda imagem, e é recomendado que os quadrantes eles sejam espaçados em pelo menos 1 centímetro, e além disso, é interessante também que seja seguido um sentido horário de aplicação, né? E outra recomendação que tem aí é que depois de aplicar em um ponto, a pessoa deve evitar aplicar nesse ponto durante 14 dias, para dar tempo de cicatrizar também, e também para fazer a prevenção da lipohipertrofia, igual a gente vai ver agora. Pode passar a slide, por favor. Aí a lipohipertrofia ela é um tipo de lipodistrofia, né? E basicamente ela pode ser causada por 2 principais erros na aplicação. O primeiro seria não fazer o revezamento dos locais, igual a gente viu no slide passado, e o segundo seria reutilizar agulhas. E essa condição ela vai acabar aí impedindo a absorção da insulina, que pode causar aí uma hiperglicemia. E essa foto aí mostra bem aí um caso clínico da lipohipertrofia, né? E a gente consegue ver ali claramente uma deformação ali no tecido subcutâneo do paciente, em que tem aparecimento de um nódulo ali, né? Aí pode passar o slide. Aí, já na aplicação, a pessoa sabendo todos esses passos que eu comentei anteriormente, agora praticamente é só aplicar mesmo, mas tem outra observação que deve ser feita, é que
aqui na aplicação, a pessoa deve manter a agulha no tecido subcutâneo após a aplicação, né? E isso deve ser feito para garantir aí a absorção da insulina e impedir também um possível refluxo da insulina, né? Além do que tem um risco também do paciente tirar a agulha antes de ter terminado a dose, com pressa, né? Então, pode acontecer também. Então, recomendado mesmo é que o paciente ele mantenha a agulha aí de 5 a 10 segundos na via subcutânea, dependendo também se ele está usando uma seringa ou uma caneta, né? E depois disso a pessoa pode retirar a seringa, mas sempre mantendo ali o botão, o êmbolo pressionado. Pode passar o slide. E depois desse processo, é importante falar também do descarte de resíduos gerados no tratamento do diabetes, né? E os itens pérfuro-cortantes e contaminados, como os materiais com sangue, né, resultantes da aplicação da insulina, ou até mesmo os testes de glicemia, eles devem ser descartados em coletores específicos, como aqueles que são utilizados nos serviços de saúde mesmo. Aí, na ausência do coletor apropriado, cabe aí ao profissional da saúde ele garantir aí o acesso ao descarte adequado para todos os pacientes. Mas caso isso não seja possível também, igual estava comentando com o professor Eudes, ele comentou que é muito utilizado ali a garrafa PET para fazer o descarte, né? Então, isso está na diretriz também, que recomenda que o paciente ele providencie um recipiente com características semelhantes ao coletor, né? Então, aí muita gente acaba utilizando a garrafa PET para descartar, né? Porque elas são resistentes à perfuração, tem parede rígida, tem tampa também, aí etc. Pode passar o slide. Aí, para finalizar, eu trouxe aqui vou falar rapidamente aqui das tecnologias no diabetes mellitus. E primeiro eu trouxe aqui o iPort, que eu tinha comentado no início, que é um dispositivo que tem por objetivo reduzir aí o número de perfurações do paciente, né? Igual vocês podem ver aí na primeira imagem direita, e esse recipientezinho azul ali, ele vai ser o aplicador, mas o que vai ficar na pele do paciente ali é esse objeto branco mesmo, como se fosse um adesivo que ficaria na pele dele, permitindo um acesso livre a uma via subcutânea ali no paciente. Então, basicamente, o paciente ele vai perfurar a pele uma vez com o auxílio desse recipiente azul, e depois ele vai só utilizar esse acesso ali que já vai ter pronto, então vai diminuir muito o número de perfurações ali no tecido subcutâneo do paciente, e vai acabar aumentando aí também a qualidade de vida desse paciente também, né? E outro dispositivo interessante que eu trouxe é a bomba de insulina, né? Que na imagem de baixo, essa caixinha cinza com um monitor. E geralmente essa bomba de insulina é programada para difundir uma quantidade específica de insulina, mas ela também pode ser feita via manual. Por exemplo, a pessoa, no período pré-prandial, ela vai lá, clica lá o botãozinho e injeta 10 ou 20 unidades de insulina para poder comer e tá tudo certo. E, além desses dispositivos, tem também o dispositivo de monitorização contínua, que ele vai monitorar aí, a glicemia do paciente de forma integral, né? E aí, o que eu trouxe aí nessa imagem é o dispositivo mais recente, né, que ele pode estar associado também com a bomba de insulina e ele vai acabar atuando aí como um regulador. Então, minha apresentação foi essa aí, vou passar a palavra aí para a colega Gislaine. Oi, pessoal, eu vou comentar um pouco sobre o tratamento medicamentoso relacionado ao diabetes tipo 2. Então, assim, no momento que a gente tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente tem que principalmente orientar as mudanças de estilo de vida, né? Que faria parte do tratamento não medicamentoso. Então, mas também, em alguns casos, o médico ele costuma, logo na primeira consulta, prescrever um agente antidiabético oral. Mas como que é decidido assim? Por exemplo, se um paciente ele tiver no quadro inicial de diabetes tipo 2, a gente que não existe complicação, que é mais relacionada a uma hiperglicemia e tal, o nosso primeiro movimento seria inserir as medidas não farmacológicas, né, de mudança de estilo de vida para aquele paciente, para posteriormente, após 3 meses, reavaliar a glicemia desse paciente, e caso ele não alcance a meta glicêmica, aí sim a gente vai começar o plano terapêutico relacionado ao tratamento medicamentoso. Então, geralmente esse plano terapêutico, como eu vou falar posteriormente também, explicar melhor, ele é iniciado com a metformina. Metformina por ser na verdade, é um dos medicamentos mais utilizados em relação a primeiro passo, assim.
Mas a escolha desse medicamento ele vai se basear também em vários aspectos, como o mecanismo de resistência à insulina, falência progressiva das células beta, múltiplos transtornos metabólicos, que seria a desglicemia, dislipidemia, inflamação vascular, e repercussões micro e macrovasculares que acompanham a história natural desse paciente, né? Pode passar. Tá, recomenda-se que a meta para a hemoglobina glicada seja de menos 7%, e que os níveis de hemoglobina glicada sejam mantidos nos mais baixos possíveis, de acordo, claro, com a individualidade de cada caso, né? Mas sem aumentar desnecessariamente o risco de hipoglicemias, principalmente em pacientes que já apresentam doenças cardiovasculares e estão utilizando a insulina. Dessa forma, vai ser indicado o início do uso dos agentes antidiabéticos quando os valores glicêmicos encontrados em jejum e ou pós-brandial, né, estão acima dos requeridos para o diagnóstico da diabetes. Mas, afinal, o que seriam esses agentes antidiabéticos orais? Eles vão ser medicamentos que vão reduzir a glicemia, com a finalidade de mantê-la em níveis normais, que seriam de jejum, menos 100 mg decilitro, e pós-brandial, menos 140 mg decilitro. Pode passar. Tá. Com a finalidade prática, a gente vai separar, vai classificar esses antidiabéticos em 4 categorias, que seriam aqueles que aumentam a secreção da insulina, que são os hipoglicemiantes, os que não aumentam a secreção da insulina, que são os anti-hiperglicemiantes, os que aumentam a secreção da insulina de maneira dependente de glicose, além de promover a supressão do glucagon, e os que promovem a glicosúria, sem a relação com a secreção da insulina. Pode passar. Então, a gente vai iniciar falando sobre os medicamentos hipoglicemiantes, que são as sulfonilureias e as glinidas, ou também conhecidas como metglinidas, que são secretagogos de insulina, ou seja, eles vão ser medicamentos que vão promover o aumento da secreção da insulina pelas células beta do pâncreas. As sulfonilureias, elas desenvolvem uma ação hipoglicemiante mais prolongada, durante quase o dia todo, sabe? Então, os exemplos desses medicamentos são a clorpropamida, glibenclamida, gliclazida, glipizida e a glimepirida. E promove uma queda de média 1,5% a 2% na hemoglobina glicada. As suas vantagens, elas estão relacionadas a uma experiência extensa com as drogas, ou seja, a gente já tem essas drogas há muito tempo no mercado, então meio que já sabe os efeitos, já sabe direito às contraindicações, é um medicamento antigo. A redução de risco de complicações microvasculares, redução relativamente maior da hemoglobina glicada. E as contraindicações são em caso de gravidez, insuficiência renal ou insuficiência hepática. Pode passar. A outra classe de hipoglicemiantes é as glinidas, né, que elas vão apresentar um menor tempo de ação, cobrindo principalmente o período pós-brandial, que é a pós-refeição, com redução de 1% na hemoglobina glicada, com a natglinida, e de 1,5% a 2% com a repaglinida. As suas vantagens, elas incluem a redução do espessamento médio intimal carotídeo, principalmente com o uso do medicamento repaglinida, a redução da variabilidade da glicose pós-brandial e a flexibilidade de dose. Ele é também contraindicado em casos de gravidez. Os eventos adversos, tanto das sulfonilureias quanto das glinidas, elas são o ganho de peso e a maior frequência de hipoglicemia. Pode passar. A segunda classe de medicamentos, a segunda categoria, vai ser os anti-hiperglicemiantes, que vão ser medicamentos que estão associados ao menor risco de hipoglicemia, se usados claramente em monoterapia. Portanto, eles podem ser usados desde o início da doença. Existem 3 medicamentos principais nesse grupo, 3 classes principais, que vai ser, a primeira classe é da acarbose, que atua predominantemente na redução da velocidade de absorção intestinal da glicose, agindo, portanto, em uma fase mais precoce, ainda no tubo digestivo, né, e com o efeito de glicemia pós-brandial, e também na glicemia, posteriormente na glicemia de jejum, e com redução de 0,5% a 1% da hemoglobina glicada.
Os comprimidos, eles sempre devem ser tomados antes da refeição e pode causar alguns efeitos gastrointestinais. Ele é contraindicado também em caso de gravidez e algumas das suas vantagens são: atua na prevenção da diabetes mellitus tipo 2. Daí você fala, Gislaine, mas como assim se o paciente já foi diagnosticado? Mas é aquele caso de paciente que está com o pé na diabetes, com o pé ainda não. Então, tipo, você vai utilizar esses medicamentos para evitar que esse paciente ele tenha uma evolução nesse caso, entendeu? Para diabetes. Então, você vai já colocar desde o começo para que isso não evolua para certas complicações. Então, por isso que a gente fala na prevenção. E, às vezes, o caso pode chegar até ser reversível, né? Mas isso se for tratando, né, diagnóstico precoce e ser tratado precocemente também. Esse medicamento também melhora no perfil lipídico, reduz a variabilidade da glicose pós-prandial, rara hipoglicemia e diminui a frequência dos eventos cardiovasculares. Próximo slide. O próximo medicamento também é a nossa famosa metformina, que vai reduzir a produção hepática de glicose, além de uma ação sensibilizadora periférica mais discreta. É a primeira opção de tratamento quando o paciente não apresenta contraindicação. Em média, a metformina reduz a hemoglobina glicada de 1,5% a 2%, mas ela pode promover intolerância gastrointestinal e ela é contraindicada em casos de gravidez, insuficiência hepática, cardíaca ou pulmonar, acidose grave e insuficiência renal grave. Quando o paciente apresenta uma insuficiência renal moderada, ela precisa ter a sua dose diminuída em até 50%. A apresentação prolongada, a liberação prolongada, ela vai causar uma menor incidência também dos efeitos gastrointestinais. Geralmente, o uso da metformina, ele pode associar, ao longo prazo, ela pode ser associada a uma deficiência na vitamina B12. Então, esse paciente vai precisar de suplementação, principalmente os pacientes que apresentam anemia ou neuropatia periférica. E entre os benefícios, eles estão uma extensa experiência com a droga, diminuição de eventos cardiovasculares, prevenção de diabetes mellitus tipo 2, melhora do perfil lipídico e diminuição do peso. Pode passar. A última classe dos anti-hiperglicemiantes, eles vão ser as glitazonas, são sensibilizadoras de insulina e atuam predominantemente na resistência insulínica periférica, em músculo, adipócito e hepatócito. Em teoria, elas vão melhorar o desempenho da insulina endógena sem necessariamente aumentar a sua secreção. Então, as glitazonas, elas teriam o potencial de preservar as células beta e postergar a detorização pancreática. Mas ainda há carência de evidências da comprovação dessa ação em seres humanos. As glitazonas, elas vão reduzir a hemoglobina glicada em 1 a 1,4%, em média. Os possíveis eventos adversos são retenção hídrica, ganho de peso com aumento do risco de insuficiência cardíaca e de fraturas, e algumas vantagens são a prevenção de DM2, melhora do perfil lipídico, redução da gordura hepática e uma rara hipoglicemia. Daí pode passar. A terceira classe de medicamentos vão ser aquele de glicose dependentes. Vão ser aqueles agentes que vão aumentar a secreção de insulina, dependente de glicose, e que vão diminuir a secreção do glucagon, que vão pertencer. Essa família, ela pode ser dividida em medicamentos, em classes de medicamentos de ação parecida com a do GLP-1, que vão ser a classe dos miméticos, que é de exenatida, de análogos, que é a liraglutida, lixinatida, dulaglutida e semaglutida, e ainda os inibidores da enzima dipeptidilpeptase 4, conhecida como DPP4, que são as gliptinas. Pode passar. Vou começar falando sobre as gliptinas. As gliptinas, conhecidas também como inibidores da DPP4, elas constituem uma nova classe, né, recentemente estudada, de antidiabéticos orais, cujo principal mecanismo de ação é essencialmente a estabilização do GLP-1 endógeno pela inibição da enzima DPP4, que a degrada. Mas o que seria, então, esse GLP-1?
O GLP-1, ele é um hormônio intestinal que vai aumentar a secreção da insulina de forma glicose dependente. Então, ele vai inibir a secreção do glucagon também e a produção hepática de glicose. Vai diminuir o esvaziamento gástrico e tem ação sobre os mecanismos de apetite e saciedade a nível central e sobre a adiposidade, além de exercer ações diretas e indiretas sobre o sistema cardiovascular. Então, o que acontece? Pacientes que apresentam a diabetes mellitus tipo 2, eles vão apresentar uma diminuição dos níveis desse GLP-1 no estado pós-grandial. Isso vai causar uma diminuição da secreção de insulina e impedir que a supressão do glucagon. Então, quem que vai desativar esse hormônio é a enzima DPP-4. Então, isso vai fazer com que a vida desse hormônio seja, a vida média, a meia-vida, né, média, seja extremamente curta. Então, o que acontece? Se a gente colocar um inibidor dessa enzima, ela não vai conseguir desativar o GLP-1 e ele vai ter um aumento ativo de 2 a 3 vezes maiores no nosso organismo, por prolongar o efeito desse hormônio. Então, a utilização dessas gliptinas em monoterapia, elas vão promover uma redução na hemoglobina glicada de 0,6% a 0,8%. Elas são neutras em relação ao efeito do peso. Esses medicamentos, eles podem ser usados em associação a metformina, glitazona, sulfonilureias e os inibidores do SGLT2 e insulina. Pode passar. Tá. Outros agentes incretínicos são os miméticos e os análogos do GLP-1, que são indicadas como terapia adjunta para melhorar o controle da glicose em pacientes com DM2, que estejam em tratamento com a metformina, sulfonilureia, pioglitazona e os inibidores de SGLT2, ou em combinação com esses medicamentos. Eles devem ser considerados principalmente em pacientes obesos, com diabetes em monoterapia, em tratamento de monoterapia, e em associação com metformina ou combinação de outros agentes orais que apresentam uma hemoglobina glicada maior que 7%. Os estudos, eles demonstram vantagens da utilização desses medicamentos em relação à perda de peso, a menor frequência de hipoglicemia e a uma possível redução do risco cardiovascular, com alguns desses agentes. Porém, há uma maior frequência de eventos adversos, gastrointestinais, e também um maior custo quando utiliza-se esse tratamento. No início do tratamento, os pacientes, eles podem apresentar uma intolerância gastrointestinal provocada por esses medicamentos. Então, é recomendado que seja utilizada uma menor dose e, assim, sucessivamente vai aumentando, né, relacionado à tolerância que esse paciente vai adquirindo. E todos eles são de aplicações subcutâneas. Pode passar. E a última categoria, que são dos agentes glicosúricos, que são também conhecidos como os inibidores de SGLT2, estou falando errado, impedem a reabsorção de glicose pela inibição do SGLT2 nos túbulos proximais dos rins, representando uma nova opção terapêutica oral para o diabetes mellitus 2. Tem um baixo risco de hipoglicemia, eles promovem perda de peso e reduzem a pressão arterial sistólica. Eles podem ser combinados com todos os agentes orais e com a insulina, e apesar disso, eles têm risco aumentado para infecções genitais e do trato urinário. Eles também vão apresentar uma ação diurética, a glicosúria, e isso vai ser possível a depressão de volume. Então, no caso, se o paciente ele já ter um risco de depressão de volume, a gente deve reduzir a dose ou não utilizar essa medicação, porque daí vai aumentar mais ainda o risco. Então, são representantes dessa classe a canagliflozina, a empagliflozina e a dapagliflozina. Tá, pode passar. Agora a gente vai falar um pouco sobre a escolha desse medicamento. Tá, mas como que a gente vai escolher, né? Com tantas classes de medicamentos, como que a gente vai escolher aquele específico para o paciente?
Temos que levar várias coisas em consideração. A primeiro, o estado geral e a idade do paciente, se o paciente é obeso ou não, se apresenta comorbidades presentes, como, né, complicações da própria diabetes ou complicações, por exemplo, de uma hipertensão ou de outras doenças, principalmente em relação à doença renal crônica, né, diabética e a doença cardiovascular. Os valores da glicemia de jejum e pós-prandial, bem como a porcentagem de hemoglobina glicada, a eficácia do medicamento, o risco de hipoglicemia e as possíveis interações com os outros medicamentos, né, em relação a reações adversas e contraindicações, e o custo do medicamento e também a preferência do paciente. Pode passar. Então, aqui eu trouxe uma tabela, que são as recomendações gerais. Então, a conduta inicial é relacionada à conduta clínica de cada paciente. Então, a gente pode ter 3 categorias. Se o paciente ele apresentar manifestações leves, que incluem glicemia menor que 200 miligramas decilitro, com sintomas leves ou ausentes, ausência de doenças crônicas agudas concomitantes, primeira, né, fase do tratamento, a gente vai ter modificações do estilo de vida, dá para perceber que todas as manifestações, sejam elas leves, moderadas ou graves, a gente precisa modificar o estilo de vida desse paciente. Primeiro, o que vai acontecer? Que nem eu falei, primeiro vai ser, se após os 3 meses esse paciente não apresentar a meta glicêmica, a gente vai modificar o tratamento dele. Mas primeiro aí, tá inicial, tá com manifestação leve, você poderia aplicar só as modificações de estilo de vida. Mas esse paciente apresenta outros, né, tipo assim, apresentou, foi lá, não fez o tratamento e não conseguiu a meta. Aí a gente vai entrar com a terapia medicamentosa, que seria a metformina, o principal medicamento, né, o principal medicamento indicado nesse caso, em monoterapia. O paciente... Ou se o paciente apresentar manifestações moderadas, que seria uma glicemia entre 200 miligramas decilitro a 299 miligramas decilitro, ausência de critérios para manifestações graves, primeira coisa, vamos mudar o estilo de vida desse paciente, né? E, associado a isso, a gente vai também já entrar com a metformina em terapia, combinada com o segundo agente anti-hiperglicemiante, porque ele já está com manifestações moderadas. As manifestações graves, a gente tem a glicemia maior que 300 miligramas decilitro, ou uma perda significante de peso, ou sintomas graves e significantes. A gente vai mudar o estilo de vida desse paciente e vai entrar com a insulinoterapia ou agonista do receptor GLP-1. Caso o paciente tenha uma hospitalização de glicemia, com a glicemia maior que 300 miligramas decilitro, nas seguintes condições, cetose diabética ou estado hiperosmolar, ou uma doença grave intercorrente, ou uma comorbidade, a gente vai dar alta para esse paciente, né? Após a alta, né, após o tratamento hospitalar, a gente vai dar alta para esse paciente e já entrar com uma terapia ambulatorial, conforme as recomendações e individualidade daquele caso. Que nem aqui eu falei, primeiro retorno de 1 a 3 meses, dependendo das condições clínicas e laboratoriais do paciente. Então, a gente sempre deve levar em conta a individualização, né, desse tratamento. Indicados, só uns atentos, que são indicados nessas manifestações leves, são indicados que os medicamentos, eles não promovam o aumento da secreção de insulina, principalmente se o paciente for obeso, e o do relacionado às manifestações moderadas, a indicação desse segundo agente, ele vai depender do predomínio da resistência insulínica ou da deficiência de insulina, falência das células beta. Então, vai acabar dependendo de cada caso. Mas pode passar. Aí, eu trouxe uma figura que mostra as etapas, né, dos diabetes. Então, pacientes que estão na etapa 1, né, a gente fala em etapas, porque você, por exemplo, não pode tratar um paciente que já está há 10 anos com diabetes da forma que um paciente que acabou de apresentar um quadro. Então, a gente vai ter recomendações diferentes. E essas etapas vão se basear nisso, em qual fase da doença esse paciente se apresenta. Na fase 1, que é o período inicial da diabetes mellitus, ele é caracterizado por uma hiperglicemia discreta, uma obesidade e insulinoresistência. Recomenda-se os medicamentos que não aumentem a secreção da insulina, que nem eu já tinha dito anteriormente,
e nem estimulam o ganho de peso, sendo que a metformina o fármaco de escolha principal para esses casos. Na fase 2, com a diminuição da secreção, mas aqui, ó, a gente tem que várias outras medicações, elas podem ser também inseridas, vai depender de cada caso e de cada indicação. Na fase 2, com a diminuição da secreção de insulina, é correta a indicação de um secretagogo, que é possível combinação com sensibilizadores insulínicos. Então, pode ser necessária a combinação de outras classes de medicação antidiabética oral, com os análogos de GLP-1 ou os inibidores de DPP-4 e os inibidores de SGLT2. Ainda na fase 2, dependendo do caso, a gente pode já entrar, né, com a insulina basal como uma opção. Na fase 3, com a progressão da perda de secreção da insulina, geralmente após uma década da evolução da doença, e já com a perda de peso e com as comorbidades presentes, é necessário associar os agentes orais, uma injeção de insulina de depósito, antes do paciente de dormir, que é chamada de insulinização oportuna, né? E na fase 4, né, enfim, a gente, quando já tem uma predominantemente insulinoterapia, né, insulinopenia, o paciente ele deve receber uma ou duas, ou até 3 aplicações de insulina de depósito neutral, NPH, ou análogos de ação prolongada, em acompanhamento de insulina prandial regular ou ultra rápida, análogos antes das refeições. Então, seria basicamente isso, gente, o tratamento inicial. E eu vou passar agora a palavra para o meu colega Pedro. Acho que está mutado o seu som, Pedro. Nossa, gente, a minha internet aqui, ela bugou legal, hein? Mas então, eu vou dar a continuidade aqui, depois vocês cortam lá. Gente, dando continuidade aqui, agora eu vou falar sobre a insulinoterapia aqui na diabetes tipo 2, né? Para começo de conversa, são poucos os diabéticos tipo 2 que necessitam de insulina já no início do tratamento, após o diagnóstico. O normal é que ela seja inserida ao decorrer do tempo, à medida que vai se declinando a capacidade das células beta-pancreáticas de produzir insulina, né? Por isso que em pacientes que ainda não tiveram sua capacidade de produzir insulina tão comprometida, normalmente no início da doença, né? O mais indicado é o uso de drogas antidiabéticas orais, reservando o uso de insulina para quando não se consegue mais manter os níveis glicêmicos com esses remédios orais, né? É bem diferente do que ocorre na tipo 1, né? Onde a insulina ela já entra no diagnóstico, né? Pode passar? Então, quando é que vamos entrar com a insulina? Quando é que vamos iniciar a insulinoterapia? A diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, ela nos indica a entrar com a insulina em alguns casos, principalmente quando é necessário elaborar um esquema terapêutico em pacientes onde a doença ela já se encontra mais evoluída devido ao tempo, né? A insulina também pode entrar de forma temporária em casos como o período perioperatório, infecções e doenças intercorrentes, entre outros, né? Ela também pode entrar logo após o diagnóstico em caso de alto grau de descompensação metabólica, né? E nesse caso aqui ela também pode entrar de forma temporária também. Pode passar? Aqui nós temos um fluxograma, né? Que da SBD, do caderninho de conduta. Ele é bem legal, ele mostra o fluxo da terapia, digamos assim, né? Iniciando pelo não medicamentoso, aí com o decorrer da doença aqui, né? E com a falha, nós passamos para o uso de drogas orais, então no tratamento com 2 ou outros 3 fármacos. E quando esse tratamento com drogas via oral ele já não surte mais tanto efeito e a gente não consegue mais bater as metas glicêmicas, a gente passa para o uso de insulina.
Aqui na parte esquerda tem esse quadrinho azul aqui, né, que ele indica algumas outras situações onde a entrada da insulina também é indicado, como cirurgias, infecções, doenças renal ou hepática, emagrecimento rápido, inexplicável, entre outros. Pode passar? Eu trouxe essa tabela aqui, que está lá disponível lá nas diretrizes, né, da sociedade, né, de insulina e seus análogos que estão disponíveis aqui no Brasil. O Walter já comentou um pouco sobre elas, né? Eu particularmente eu gostei dessa tabela. Ela traz do lado esquerdo as moléculas de insulina e seus análogos, né? No meio se há não o pico sobre esses análogos, né? E na direita aqui o seu tipo de uso, né? A tabela ela também divide tipos de ação, né? Aqui nessa tabela não tem, mas eu li que também há os análogos de insulina, né, de ação ultra curta e que ela é muito útil porque quando o paciente ele esquece de usar a insulina antes da refeição, né, a insulina prandial, essa insulina aqui de ação ultra curta, ela também pode entrar logo após a refeição, né? Tá? Pode passar. Aqui é apenas a continuação da tabela. Aqui na parte inferior nós também temos as preparações bifásicas, né, que são bem interessantes. Pode passar. Então, passando agora para os esquemas de insulinização, nós temos que o ideal para esse tratamento seria fazer ele de forma a imitar os níveis normais, né, de insulina durante o dia, né, tendo uma base basal de insulina ao longo do dia e alguns picos, incrementos de insulina após as refeições, como acontece com pessoas normais mesmo. Passa, por favor. Obrigado. O primeiro esquema aqui seria o de insulina basal com o uso ou de outras drogas orais, né? Quando o paciente ele já não atinge mais as metas glicêmicas estabelecidas, esse normalmente é o primeiro esquema a ser utilizado, né? Ele é bem simples, ele se baseia normalmente numa dose diária de insulina basal de ação longa ou ultra longa, como a Grargina, o 100 ou o 300, né? Junto com o uso de outros medicamentos que normalmente cobrem as necessidades primordiais desse paciente. Esse esquema aqui, por ser mais simples, né, ele normalmente só requer uma aplicação só de insulina basal, normalmente ela ocorre à noite, né? Ah, ela acaba sendo mais aceita por pacientes, né, que têm receio de ter que usar várias aplicações por dia, né? Pode passar. O outro esquema que é o Basal Plus, né? Ele basicamente ele é o mesmo que o anterior, mas só que agora é necessário o uso de insulina prandial, né? Normalmente começa em uma só refeição, no caso é a refeição que apresenta maior variação glicêmica, né? E vai as doses prandiais até chegar no esquema basal bolus. A insulina que é inserida aqui nesse esquema basal plus, em relação ao anterior, é a de ação rápida ou curta, né? Aqui a gente também pode ter o uso também de insulina bifásica, a depender do paciente. Pode passar. O último esquema aqui ele é o basal bolus, né? Ele se trata de um estágio mais avançado da diabetes, onde as células beta-pancreáticas já não produzem mais tanta insulina assim, e essa insulina ela tem de fora, né? Basicamente é um esquema que associa 3 ou mais aplicações de insulina de ação rápida ou curta, mais uma aplicação de uma de ação longa ou ultra longa, né? Também pode-se usar a associação de 3 insulinas bifásicas, tendo o componente rápido e o intermediário acaba suprindo a necessidade do paciente, né? Pode passar? Aqui tem um gráfico legal, né, que ele mostra a variação glicêmica ao longo do dia, que no caso há um aumento das refeições, né, do café, o almoço, tudo aqui
desse início, né? Junto a ela tem as considerações de insulina basal, que é pela vermelha, né? Tem até o exemplo que está aqui, que é a Grargina 100 ou 300, né? E as prandinais, né? Representadas por essas curvinhas amarelas aí, que também está exemplificado aqui no gráfico, né? Como a listro e a asparte, né? Se a gente pegar apenas a vermelha, que é a basal, a gente teria um esquema apenas com o uso de insulina basal, né, e os medicamentos que normalmente é usado no início, né. Aí, com o avanço da doença, né, de aplicar prandiais, né, sendo uma no almoço, outra no café, e na janta, aumentando assim progressivamente, né, até que a gente chega ao esquema basal bolus, que no caso é o que está representado aqui. Pode passar? Eu vou comentar um pouco agora sobre o tratamento combinado da insulina com algumas outras drogas orais, né? Nós temos que o tratamento combinado ele traz algumas vantagens, sim, em comparação ao uso isolado da insulina, né? Uma das vantagens seria a diminuição das aplicações de insulina e também a diminuição dos efeitos da insulina, como episódios de glicemia e de ganho de peso. Afinal, a insulina é um agente anabólico, né? Então o ganho de peso ele acaba normal, hein, gente? Pode passar. Pode passar. Aí. O primeiro aqui ele é a combinação de insulina com sulfonilureias. A princípio não há grandes mudanças no uso da insulina isolada, porém a gente tem um menor ganho de peso quando é associada à metformina junto à insulina. Outra vantagem aqui das sulfonilureias está na possibilidade da diminuição das doses de insulina, o que faz sentido, já que esse medicamento aqui ele promove a liberação de insulina no pâncreas, né? Logo, como pode haver uma maior produção de insulina pelo próprio paciente, há a possibilidade de diminuir a insulina exógena. Pode passar. Esse outro aqui, ele associa a insulina ao uso de tiazolidinoínas, né? Que no caso aqui são as gritazonas, né? É bem legal, gente, essa associação, porque de um lado nós temos um fármaco que reduz a resistência à insulina, no caso as gritazonas, né? Mas a aplicação de insulina. E não é de se espantar que dentre as outras drogas orais testadas junto à insulina, as gritazonas são as que apresentam o maior ganho de peso. Que afinal a insulina é anabólica e basicamente esse tratamento aqui, né, essa combinação aqui, ela estimula a captação de glicose pelos tecidos, né, por isso que há esse ganho de peso, além de outros efeitos, como a hipoglicemia. Mas também vale que ressaltar aqui um ponto bom, é que pode haver uma diminuição, né, da hemoglobina glicada de 0,5 a 1,5%, né? Pode passar. O próximo aqui é entre a insulina e os inibidores da enzima DPP4, né, as gliptinas, né. Entre os efeitos adversos dessa associação tem o ganho de peso e casos de hipoglicemia, né, nada de muito novo. O tratamento combinado aqui, ele apresenta uma possível redução de cerca de 0,6% na hemoglobina glicada. Pode passar? Esse último aqui ele já é mais interessante, né? No caso aqui, o fármaco associado é aos inibidores do cotransportador de sódio e glicose 2, né? Basicamente, ele faz com que parte da glicose no sangue seja eliminada na urina, né? Isso ajuda a controlar os níveis glicêmicos. Com isso, pode-se diminuir as quantidades de insulina que é necessário durante o dia, né? Entre os seus efeitos está a perca de peso,
o que é bem interessante, já que a insulinoterapia costuma ter ganhos de peso, né, mesmo que pequeno. Essa perca de peso ela é legal em pacientes obesos, né? Pode ser que em pacientes obesos talvez nem ocorra a perca de peso, mas pode ser que haja uma diminuição do ganho de peso se comparado ao tratamento isolado só com insulina só. Um ponto a se destacar aqui é a maior incidência de infecções urogenitais, né, além de casos de hipoglicemia. Pode passar? Gente, essas aqui são as nossas fontes bibliográficas, né? Pode passar. O nosso grupo ele agradece a atenção de todos que assistiram o vídeo até aqui, e caso haja alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com os membros da apresentação aqui. Muito obrigado.